Eu não sabia que o amor podia doer tanto, até que minha própria família virou as costas para mim. Tudo começou numa manhã comum de domingo. O sol atravessava a janela da cozinha, tocando a toalha branca da mesa com uma luz dourada. Minha mãe cantarolava enquanto cortava frutas, e meu pai lia o jornal com os óculos no meio do nariz. Parecia mais um daqueles dias comuns, cheios de pequenos silêncios e rotinas previsíveis. Mas algo dentro de mim fervia como uma chaleira, prestes a apitar, porque naquele dia eu ia contar para eles. Meu coração batia acelerado, as mãos suavam. Eu olhava para a tigela de mamão com limão como se ela fosse me dar coragem. Respirei fundo, tremendo por dentro. Pai, mãe, eu preciso falar uma coisa importante com vocês. Meu pai abaixou o jornal devagar. Minha mãe parou de cortar o abacaxi. Eles se olharam por um segundo. O ar pareceu endurecer. O que foi, filha? Minha mãe perguntou franzindo a testa. Eu tô namorando alguém. E quero que vocês conheçam ele. Meus pais continuaram em silêncio, esperando. Eu travei por um segundo. Queria que fosse simples. Que bastasse dizer: ele é gentil, é inteligente, me trata com amor. É tudo o que eu sempre quis. Mas eu sabia que isso não seria o suficiente. Ele se chama Samuel, e ele é negro. A palavra ecoou no cômodo como se eu tivesse quebrado um prato no chão. Meu pai se endireitou. Minha mãe fechou a faca em cima da tábua. O som seco me fez estremecer. Você tá brincando, né? Foi a primeira coisa que meu pai disse. A voz dele era grave, mas carregada de incredulidade. Não, eu tô falando sério. Mas, filha, você não pensou nas consequências? Minha mãe sussurrou, os olhos já marejando. Você sabe o que as pessoas vão dizer? O que os nossos vizinhos vão pensar? Eu não me importo com o que os vizinhos pensam. Eu amo o Samuel. E ele me ama também. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. O barulho me fez dar um passo para trás. Você quer destruir essa família? É isso? Eu só quero ser feliz. Minha voz saiu embargada e eu me forcei a não chorar. Não ainda. Minha mãe apertou os lábios tentando conter o choro. Você é tão nova, tão ingênua. Ele só tá usando você. Aquela frase me cortou como uma navalha. Como ela podia dizer isso? Eles nem conheciam o Samuel. Vocês estão sendo injustos. Ele é um homem bom. Vocês iam ver isso se dessem uma chance. Mas eles não quiseram ouvir. Meu pai saiu da cozinha sem dizer mais. Nada. Minha mãe ficou me olhando como se eu tivesse traído tudo que ela acreditava. Se você seguir com isso, vai ser sozinha. Não conte mais com a gente. Foi assim que eu fui rejeitada. Não por ter mentido, não por ter feito algo errado, mas por amar alguém que a sociedade, e principalmente minha família, nunca consideraria digno de mim. Voltei pro meu quarto em silêncio. Fechei a porta, encostei as costas e desabei no chão. Chorei até faltar ar, até sentir dor na cabeça, até minha alma doer. No dia seguinte eu fiz a mala. Samuel me esperava do lado de fora, de mãos dadas com a irmã dele, que tinha vindo só para me dar apoio. Os olhos dele estavam ansiosos, mas firmes. Ele sabia que aquilo não seria fácil, para mim. Tem certeza? Ele perguntou, tocando meu rosto com delicadeza. Não. Mas eu sei que não posso mais viver em um lugar onde o amor tem cor. Eu subi no carro e deixei para trás tudo o que me era familiar. Meu quarto de infância, o cheiro do café da minha mãe, os domingos de missa, os conselhos do meu pai. Tudo ficou para trás, menos a dor. Nos dias que se seguiram, morar com a tia de Samuel foi um alívio e um desafio. Ela me acolheu como uma filha, me tratou com carinho, mas eu sentia o peso da rejeição no meu peito todos os dias. Eu sonhava, com minha mãe me ligando.
com meu pai batendo na porta, com qualquer sinal de arrependimento. Mas o silêncio era ensurdecedor. Cada vez que Samuel me abraçava, eu sentia o mundo ficando mais leve. Mas bastava eu olhar o celular e ver que nenhuma mensagem tinha chegado, que o vazio voltava a crescer. Você se arrepende? Ele perguntou uma noite, deitado ao meu lado, com os dedos entrelaçados nos meus. Eu olhei para ele, pro brilho sincero nos olhos, e disse: não. Mas eu ainda sinto falta de ser filha. Ele me puxou para perto e sussurrou: então, eu vou te ajudar a ser inteira de novo. Naquela noite, eu chorei em silêncio, pela dor, pela saudade, mas também por sentir, pela primeira vez, que talvez eu não estivesse tão sozinha. A parte mais cruel da rejeição é que ela vem de quem você mais ama. Mas a parte mais bonita da reconstrução é que ela pode vir de quem você nunca imaginou. E foi assim que começou a minha nova vida. Uma vida marcada pela dor, mas também pelo amor verdadeiro. E mal sabia eu que essa história estava longe de terminar. Às vezes, o amor mais puro nasce no solo mais infértil, e é por isso que ele floresce com tanta força. Eu lembro da primeira vez que levei o Diogo para conhecer minha família. Eu estava nervosa, claro, mas, no fundo, eu tinha esperança. Esperança de que eles vissem nele o que eu via. Ele chegou com um sorriso tímido, um buquê de flores nas mãos e uma camisa clara que realçava ainda mais o tom de sua pele. Estava bonito, elegante, respeitoso. Tudo o que qualquer mãe desejaria para a filha. Mas o olhar da minha mãe foi como um tapa. Você podia ter feito escolhas melhores, Isadora. Foi tudo o que ela disse. Meu pai ficou em silêncio, mas o jeito como ele apertou os lábios e desviou o olhar foi mais doloroso do que qualquer palavra. Meu irmão? Ele riu. Riu! Como se fosse uma piada. Diogo tentou conversar. Tentou ser gentil, tentou conquistar. Mas eles nem olharam nos olhos dele. E eu, sentada ali no sofá da casa onde cresci, me senti como uma estranha, uma traidora. Não é sobre ele ser negro, minha mãe disse mais tarde, quando estávamos sozinhas na cozinha. É que ele não é do nosso meio. Nosso meio? Eu queria gritar. Queria perguntar que meio era esse que excluía alguém, por algo que não se escolhe. Mas eu só disse: ele é um homem bom, mãe. E ela respondeu: pode ser, mas não é pra você. Voltei pra casa chorando. Diogo me abraçou e disse que entendia, que sabia que seria difícil. Mas eu vi no fundo dos olhos dele uma dor profunda. Não era só por mim, era por ele também. Nos dias seguintes, minha mãe me ligava todos os dias. Ainda dá tempo de parar com isso. Você não precisa se isolar da sua família por causa disso. Pensa no seu futuro, nos filhos que vai ter. Vai querer que eles passem por isso também? Ela falava como se o problema fosse ele, como se ele fosse uma mancha, uma ameaça. E então veio o momento que eu não esperava. Fui chamada para uma reunião na casa dos meus pais. Achei que queriam conversar, tentar entender. Mas não. Eles estavam ali para me dar um ultimato. Ou você termina com esse relacionamento, ou não precisa mais aparecer aqui. Fiquei em silêncio. O relógio na parede fazia tic-tac, como um aviso de que o tempo da minha decisão estava acabando. Me levantei. Olhei para o rosto da minha mãe, duro, do meu pai, impassível, do meu irmão, irônico. E eu disse: então é isso. Adeus. Voltei para casa com as mãos tremendo. Diogo me esperava na varanda. Quando me viu, soube. Não precisei dizer nada. Ele apenas me abraçou forte. Naquela noite, dormimos abraçados. Eu com a cabeça no peito dele, ouvindo seu coração forte, constante. Era ali que eu queria estar, mesmo com medo,
mesmo com dor. Começamos do zero, com poucos móveis, um colchão no chão e muitos sonhos. A gente vai construir a nossa história, Isa. Só nós dois, com amor e respeito. O resto, o tempo cura. Mas o mundo não foi gentil. No trabalho começaram os olhares. As perguntas disfarçadas de curiosidade. É seu marido? Ah, e como vocês se conheceram? Você é corajosa, viu? Corajosa por amar alguém? Por escolher a alma de uma pessoa em vez da cor da pele? Houve um dia em que fui chamada na sala da supervisora. Ela tentou ser sutil, mas eu entendi. Alguns clientes se sentiram desconfortáveis. Não queremos te prejudicar, mas precisamos manter a imagem da empresa. Fui afastada, com justificativas vagas. Voltei para casa arrasada. Diogo me esperou com o jantar pronto. Música suave e aquele mesmo sorriso de sempre. Eles podem tirar seu emprego, Isa, mas nunca vão tirar quem você é. Naquele momento, eu o amei mais do que nunca. E então veio a notícia. Eu estava grávida. Tive medo de contar para minha família, mas uma parte de mim ainda esperava que isso os fizesse mudar. Que um neto fosse maior do que o preconceito. Liguei para minha mãe. Quando atendeu, respirei fundo. Mãe, você vai ser avó. Silêncio. Longo. Pesado. Dele? Uma pergunta que cortou como faca. Sim, mãe. Nosso filho. Ela desligou. Na semana seguinte recebi uma carta, escrita à mão, com a caligrafia que eu conhecia desde criança. Não conte conosco para nada. Você escolheu. Agora siga sozinha. Que tipo de mãe escreve isso para uma filha? Que tipo de amor se transforma em ódio tão facilmente? Mas eu não estava sozinha. Eu tinha Diogo. Ele me levava às consultas, segurava minha mão durante os exames, conversava com a barriga como se já conhecesse nosso bebê. Você vai ser como sua mãe. Forte, corajoso. Ou corajosa. E eu sorria, mesmo com o coração apertado. Nosso filho nasceu em uma madrugada chuvosa. Chovia tanto que parecia que o céu chorava comigo. E quando eu o segurei nos braços pela primeira vez, tudo fez sentido. Ele tem seus olhos, disse Diogo emocionado. E sua pele, respondi. Linda, macia, forte. Naquele momento, eu soube. Não importa o que o mundo diga. Ele é meu mundo agora. Nosso mundo. Mas a vida ainda reservava uma dor que eu não esperava. E essa dor estava prestes a bater a porta. É fácil amar quando no mundo aplaude. Mas o verdadeiro amor é aquele que resiste ao silêncio, ao desprezo, à dor. Os primeiros meses com nosso filho foram uma mistura de exaustão e alegria. Cada sorriso banguela dele era um sol aceso, no meio do caos. Cada noite sem dormir era compensada por um olhar, um gesto, o calor daquele corpinho contra o meu. Diogo se revelou um pai admirável. Trocava fraldas, aquecia mamadeiras, inventava canções com o nome do nosso bebê. Quando ele dançava pela sala com o pequeno no colo, eu tinha vontade de chorar. Ele é tudo o que você precisa saber sobre mim, Isa. Se um dia eu não puder te provar com palavras, olha para ele. Ele é a prova viva do que eu sinto por você. Mas mesmo com todo esse amor, havia dias escuros, dias em que eu me perguntava o que tinha feito para merecer o silêncio da minha família. Nenhuma mensagem, nenhuma visita, nem um parabéns pelo nascimento. Era como se eu tivesse morrido para eles. E então veio o batizado. Eu quis tentar mais. Uma vez, convidei minha mãe. Escrevi uma carta com todo o carinho do mundo. Anexei uma foto do nosso filho. E esperei. Esperei semanas. Nada. No dia do batizado, olhei ao redor da igreja e vi bancos vazios. Amigos vieram. Os poucos que não se afastaram.
Mas da minha família, ninguém. Chorei no banheiro, enquanto arrumava o cabelo. Diogo entrou, me olhou pelo espelho e disse: "Você está linda. E sabe o que é mais bonito em você? É a coragem de continuar amando, mesmo quando te viram as costas." Depois do batizado, decidimos tirar uma foto de família na praça. Era só nós três, mas naquele clique, parecia que havia o dobro de pessoas. O dobro de amor. Postei a foto nas redes sociais com uma legenda singela: "Família é quem fica quando todo mundo vai embora." Horas depois, recebi uma mensagem do meu irmão. A primeira em meses. "Parabéns pelo bebê. Mas não espere que a gente aceite isso como normal." Como normal? Eu queria gritar, queria quebrar o celular. Mas respirei fundo. Eu sabia que eles estavam presos num mundo pequeno demais para entender o tamanho do nosso amor. A vida seguiu, e com ela vieram os desafios. Um dia, voltando da farmácia com o bebê no carrinho, um homem me parou na rua. "Esse menino é seu? Tem certeza?" Eu congelei. "Tenho sim, mas ele é diferente, né? Deve ter puxado o pai. Que pena, que pena." Eu fui embora com as mãos tremendo. Entrei em casa e desabei. Eu achei que isso ia passar, Diogo. Que o mundo ia mudar. Mas é como se eles quisessem me lembrar o tempo todo de que meu amor é um erro. Diogo me abraçou, os olhos cheios de uma dor antiga, familiar. "Eles não vão mudar tão cedo, Isa. Mas a gente pode mudar o mundo para ele. Nosso filho vai crescer sabendo que o amor vale mais do que o olhar torto de um estranho." E ele cresceu. Forte, risonho, curioso, com perguntas difíceis, mesmo pequeno. "Mamãe, por que sua pele é clarinha e a minha é escura?" "Porque você é feito do melhor de nós dois, meu amor." "Tem gente que não gosta de mim por isso?" "Tem, meu filho, mas isso diz mais sobre eles do que sobre você." Ele ficou pensativo. Depois sorriu como se tivesse entendido tudo e disse: "Eu gosto de mim." Naquela noite, fiquei olhando ele dormir. Revi todos os caminhos que percorri até ali. E mesmo com todas as feridas, eu faria tudo de novo. Mas o destino, esse velho escritor caprichoso, ainda tinha uma nova página para virar. Era uma terça-feira qualquer. Eu voltava do mercado quando vi uma figura parada em frente à nossa casa. Era ela, minha mãe. O coração disparou. Senti as pernas falharem. Por um segundo, achei que fosse um sonho. Ela estava com os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. E na mão, uma carta. "Posso entrar?" Assenti sem conseguir dizer nada. Ela sentou no sofá com o olhar perdido. Eu vi uma foto dele, do seu filho, o neto que reneguei sem nunca olhar nos olhos. E desde aquele dia, não consigo dormir. A carta caiu no meu colo. "É do seu pai. Ele faleceu semana passada. Um infarto. E antes de partir, me pediu para fazer uma coisa que nunca pensei que faria." Lágrimas escorriam pelo rosto dela. "Ele pediu que eu conhecesse o menino, que pelo menos isso ele não deixasse passar." Senti um nó na garganta. Quis sentir raiva. Mas o que veio foi uma dor antiga, que eu nem sabia que ainda estava ali. "Ele está no quarto. Posso chamar ele?" Ela assentiu em silêncio. Nosso filho entrou devagar, curioso. Olhou para ela e disse: "Você é a vovó?" Ela se desfez em lágrimas. O pegou nos braços e ficou ali, chorando e repetindo: "Me perdoa, me perdoa." E eu fiquei parada, olhando aquela cena como quem vê o mar invadir o deserto. Não era perdão ainda. Não era reconciliação. Mas era o começo de algo que jamais imaginei que poderia acontecer. Mas mal sabia eu
que aquele reencontro iria revelar um segredo, um que mudaria tudo o que eu sabia sobre a minha própria história. Algumas verdades vêm tarde, mas quando chegam, desmontam tudo o que achávamos saber. Depois do reencontro com minha mãe, passei dias em silêncio, revirando memórias, sentindo dores antigas se agitarem como se fossem novas. Ela passou a visitar o neto aos poucos, tímida, envergonhada. Mas vinha. Diogo, com sua generosidade que sempre me desmontou, a tratava com educação e gentileza. Mesmo com tudo que ele sabia, mesmo com tudo que ouviu de mim sobre ela. A gente pode escolher ser melhor do que o que fizeram com a gente, Isa. Sempre pode. Mas a carta do meu pai, aquela carta que minha mãe deixou no meu colo, ficou fechada por dias. Eu a encarava, mas não conseguia abrir. Era como se, ao abrir, eu estivesse autorizando aquele homem a entrar de novo na minha vida. Mesmo morto. Até que, numa noite de chuva, com o som dos pingos nas telhas me embalando, eu criei coragem. A caligrafia dele era firme, como eu lembrava, mas havia uma hesitação nas palavras, como se ele não soubesse por onde começar. Isadora, se essa carta chegou até você, é porque eu já não estou mais aí. E talvez, só assim, eu tenha coragem de dizer tudo que nunca consegui em vida. Eu errei com você. Errei por orgulho, por medo, por vergonha. Mas, acima de tudo, errei porque nunca enfrentei os fantasmas que me criaram. Quando você trouxe Diogo para casa, algo em mim se quebrou. Mas não foi por ele. Foi por mim. Porque ele me lembrava do que eu escondi minha vida inteira. Meu coração começou a bater mais rápido. Você não sabe, minha filha. Ninguém sabe. Mas antes de conhecer sua mãe, eu amei alguém. Ela se chamava Rosa. E ela era negra. Senti um baque no estômago. Nós nos conhecemos na adolescência. Ela era poesia, cor, música. Me ensinou mais sobre amor em 2 anos do que eu aprendi no resto da vida. Mas minha família não aceitou. Me ameaçaram, me afastaram dela, me convenceram de que aquilo era errado. E eu cedi. Fui covarde. Deixei Rosa partir. E passei o resto da vida fingindo que isso não me doía. A carta tremia nas minhas mãos. Quando vi Diogo pela primeira vez, não foi raiva que senti. Foi culpa, medo, vergonha. Era como se o passado estivesse me olhando nos olhos e dizendo: você teve outra chance e vai errar de novo. E eu errei, Isa. Mais uma vez. Te virei as costas. Te machuquei. Me perdoa, filha. Se não por mim, então pelo menino. Não deixe que o ódio que me prendeu destrua o amor que vocês construíram. Com amor, seu pai. Eu chorei por horas. Não só pelo que ele confessou, mas por tudo o que poderia ter sido. Por tudo que poderia ter sido diferente se ele tivesse tido coragem. Na manhã seguinte, fui até a casa da minha mãe. Ela estava preparando café. Nos sentamos em silêncio. Você sabia? Ela olhou para mim, séria. Sabia, mas fingi que não. E isso me destruiu por dentro. Por que nunca me contou? Ela suspirou com olhos pesados de arrependimento. Porque eu achava que esconder era proteger. Mas hoje eu vejo que foi covardia. A mesma que me fez virar o rosto quando você mais precisava. Ela segurou minha mão com força. Não dá para apagar o que eu fiz. Mas talvez eu possa fazer diferente daqui para frente. Eu quis acreditar. Parte de mim ainda resistia. Mas a outra estava cansada de lutar, sozinha. E então, de forma inesperada, ela começou a conviver mais conosco. Aos poucos foi conquistando o neto, ganhando sua confiança com histórias, bolos de chocolate, carinho sincero. E numa tarde de outono,
Enquanto folheávamos um antigo álbum de fotos, encontrei uma imagem desbotada, escondida entre as páginas. Era ela, Rosa, sorrindo de mãos dadas com meu pai, num banco de praça. Jovens, apaixonados. Mostrei a foto para minha mãe. Ela olhou e murmurou. Ele a amou. Muito mais do que amou a mim, talvez. Mas foi fraco. E nós todos pagamos por isso. Fiquei olhando aquela mulher desconhecida que, por um instante, pareceu familiar. Como se ela tivesse deixado um pedaço dela em mim. Naquela noite, sonhei com Rosa. Sonhei que ela segurava meu filho no colo, sorrindo. E acordei com a certeza de que, de alguma forma, ela estava ali. Nos abençoando, nos observando, nos protegendo. Mas, justo quando tudo começava a encontrar um rumo, algo aconteceu. Diogo começou a chegar mais tarde em casa, preocupado, distraído. Quando eu perguntava, ele dizia que era trabalho. Mas havia algo nos olhos dele, algo que eu não conseguia decifrar. E então, uma noite, ele me chamou para conversar. Seu rosto estava sério, o tom cauteloso. Isa, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração gelou. Eu fui chamado para um projeto fora do país. É uma oportunidade única, mas é por tempo indeterminado. Fiquei em silêncio. Você vai? Quero ir, mas não sem vocês. Você quer que a gente se mude? Quero, mas só se for uma escolha sua também. Olhei para o nosso filho, brincando no tapete. Olhei para minha mãe, agora tão presente. Olhei para mim, para tudo que construímos aqui com tanto sacrifício, e percebi que a maior prova de amor não era ficar, nem partir, era escolher juntos. Mas o que eu escolheria, ainda não sabia. Naquela noite, depois que Diogo me contou sobre a proposta de trabalho no exterior, eu não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, sentindo meu coração ser puxado em direções opostas. Ali estava o homem que eu amava, que enfrentou tudo comigo, que me defendeu quando ninguém mais teve coragem. E ele estava me pedindo uma nova chance de recomeçar, em outro lugar, longe de tudo que me feriu, longe de tudo que me moldou. Mas, e minha mãe? E a nossa história? E as raízes que, mesmo doídas, ainda estavam cravadas aqui? No dia seguinte, chamei minha mãe para conversar. Ela sentou à minha frente, com aquele olhar maduro que só quem já errou muito consegue carregar. Diogo quer que a gente vá com ele. É para fora do país. Uma nova vida. Ela não disse nada de imediato. Apenas suspirou fundo. E o que você quer? Não sei. Você está com medo? Muito. De ir e de ficar. Medo de recomeçar. Medo de abandonar o que a gente construiu aqui. Ela segurou minha mão. Filha, eu te perdi uma vez e achei que nunca teria outra chance. Mas o que eu aprendi com a vida é que quando o amor chama, a gente escuta. Não importa onde ele vá. Olhei nos olhos dela, pela primeira vez, sem raiva. Apenas amor. Um amor novo que nasceu depois de muita dor, depois de muitos silêncios. Você ainda tem mágoa de mim? Ela perguntou com a voz embargada. Tenho. Mas tenho também esperança. E é com ela que eu quero viver. Nos abraçamos ali como mãe e filha pela primeira vez, depois de anos. Diogo me esperava no parque onde nos conhecemos. Quando me viu, se levantou devagar, como se tivesse medo da resposta que eu traria nos olhos. Você vai comigo? Sim, mas com uma condição... Qualquer uma. Que a gente volte. Um dia. Não para fugir do passado, mas para mostrar ao nosso filho que vale a pena lutar pelo amor. Ele sorriu. E foi o sorriso mais bonito que ele já deu. Nos mudamos 2 meses depois.
Vendi o apartamento. Minha mãe ficou em uma casa pequena, perto do mar, como sempre sonhou. Nos despedimos com lágrimas e promessas de visitas frequentes. O novo país era diferente em tudo: língua, clima, pessoas. Mas Diogo e eu nos tornamos mais fortes, como se a distância das feridas antigas nos permitisse respirar melhor. Nosso filho cresceu em um ambiente onde o amor não era filtrado por cor, por classe, por convenções. Apenas amor. Mas o tempo não para. E anos depois, uma nova reviravolta. Chegou! Foi numa manhã de inverno. Eu arrumava a casa quando encontrei, no fundo de uma caixa antiga, uma carta amarelada, escondida num livro. Era de rosa. Endereçada ao meu pai, nunca enviada. Você pode me esquecer, mas uma parte de mim vai viver onde você menos espera. Talvez em uma filha, talvez em um gesto, talvez no som da risada de uma criança que ainda nem nasceu. Você me deixou. Mas o amor, esse não, vai embora com o tempo. Chorei. Chorei por Rosa, por meu pai, por mim. E percebi de forma quase mágica que a vida dá voltas, mas sempre encontra um jeito de nos colocar no caminho certo. Hoje, conto essa história não para lembrar da dor, mas para provar que o amor é maior. Maior do que o preconceito, maior do que o medo, maior do que qualquer barreira que tentem colocar entre dois corações. E se eu pudesse voltar no tempo e escolher de novo entre a aceitação da minha família e o amor de Diogo, eu escolheria ele 1000 vezes. Porque amar ele foi a escolha mais corajosa da minha vida e também a mais certa. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.